que no fim das contas gera desemprego, gera inflação, e que eu sei que na ponta da linha quem vai sofrer é o mais pobre, simplesmente assinar isso sem nenhum tipo de responsabilidade. O que eu sou a favor é de uma flexibilização, inclusive, só o contrário a diversos pontos da própria CLT, que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro fascista Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou, e agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado. Que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar e daqui a 10, 20 anos ele quebra, enquanto isso o Estado, que nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Eu expliquei isso, obviamente recebi algumas críticas, o que não é sinônimo de que eu esteja errado, mas o meu vídeo, por exemplo, bateu quase 20 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, mostrando que quando você tem uma seriedade, Emílio, para poder tratar a respeito do tema, as pessoas te compreendem. Porque seria extremamente irresponsável eu, por exemplo, fazer uma PEC dizendo: vamos aumentar o salário mínimo em 10 vezes, vamos reduzir a carga horária para 20 horas semanais, mas quais são os impactos disso? E a esquerda, ela gera narrativas em todo o aspecto, porque sabe que ela está perdendo a comunicação com a classe trabalhadora mais humilde. Então fez essa proposta alucinante, que inclusive tem um erro de matemática de ensino fundamental, colocando como se 8 vezes 4 fosse 36, e estão literalmente desesperados para poder atrair a atenção dessas pessoas. Mas então, pode perguntar. Mas o Nicolas, eu vou fazer um break lá. Mas o Nicolas, qual que é o objetivo da esquerda? Porque eles sabem o impacto econômico que isso vai causar. Qual é o objetivo, além de fomentar a guerra de classe? É só isso, que é o patrão contra o pobre, ou tem algum outro objetivo a mais? Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui com um estudo feito pela FIEM, do Flávio Rospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui, e mostra, por exemplo, para o Brasil, numa redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo, o impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana, e para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões, ou seja, todos esses impactos, as consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda, ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender é, como diz Ayn Rand, né, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum, e brinca com o sentimento dessas pessoas, prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Eu quero lembrar aqui de alguns casos, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, houve diversas manifestações da esquerda, fora Temer, colocando ele como o inimigo do trabalhador, e no fim das contas o que gerou? Uma maior flexibilização, inclusive, dos novos tipos, né, de trabalho, como por exemplo o home office, mas eles fizeram uma narrativa absurda. Você tem em 2013 a PEC das domésticas, que da mesma forma, toda a mídia, toda a esquerda acabou com quem votou contrário, inclusive um dos que votou contrário foi Jair Bolsonaro, tomou pancada até falar chega, e 10 anos depois, o que aconteceu? Resultado: 75% das domésticas viraram diaristas, perderam a sua estabilidade e carteira assinada, ou seja, a esquerda não assume a culpa disso. Em Seattle, agora, né, em 2022, também mais uma vez, pela esquerda, colocou ali o aumento de $26, né, por hora de todos os trabalhadores de aplicativo. O que aconteceu? O resultado disso? Redução de mais de 300 mil menos pedidos na plataforma, e uma geração